capítulo 14, versículo 15. Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 15, trazendo uma rápida reflexão para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Diz assim: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Versículo 17: e o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Amém? Meus queridos irmãos, o presbítero Fernando falou um pouco aqui. Eu quero falar rapidamente aqui sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo nos leva ao perdão, à transformação e nos vivifica. Se eu fosse dar um tema, seria esse. Meus queridos irmãos, o Evangelho de João, capítulo 14, capítulo 15, 16, 17 também, são as palavras do Senhor Jesus de despedida antes dele ir à cruz. E aqui no capítulo 14, no versículo 1, ele diz que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creia também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Aonde é que Jesus está agora na sua glória? Ele está no céu. E para onde é que a igreja do Senhor, que confessou o nome de Cristo, se arrependeu dos seus pecados, se converteu ao Senhor, vai para o encontro do Senhor também? Um dia, como falou o evangelista João Forte, um dia a trombeta vai tocar, e aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão. Aqueles que estão aqui na terra, pode ser hoje, sabia? Pode ser hoje, ninguém sabe. Pode ser amanhã, pode ser agora, antes dessa pregação encerrar. Ele pode voltar. E aqueles que estão preparados, aqueles que estão servindo ao Senhor, como Jesus nos ordenou em espírito e em verdade, vai subir, vai estar lá onde Jesus está. E eu repito e falo sempre, porque as palavras do Senhor são fiéis e verdadeiras. Aquilo que Jesus falou na sua palavra há de se cumprir. Passarão céus e terra, mas as minhas palavras não passarão. E ele continua dizendo: e vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse a Jesus: nós não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Aí Jesus Cristo falou no versículo 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho para o céu é Jesus Cristo. Aleluia. A verdade que nos leva ao céu é Jesus Cristo.
E a vida que temos é em Jesus Cristo. Mas antes da gente se encontrar com o Senhor nos ares, Ele disse: eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar outro Consolador, porque o primeiro é Jesus. O primeiro Consolador estava com Ele. Vou enviar outro Consolador, que estará com vocês até a consumação dos séculos. E quem é esse outro Consolador? É o Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Ele não está ao seu lado. Ele não está a uma distância de 100 quilômetros, de 10. Ele está dentro de você. Ele se move em você. Ele se comunica com você. Ele fala com aqueles escolhidos. Ele guia. Ele santifica. Ele é o Consolador. Portanto, a Bíblia também diz que nós, como igreja do Senhor, não podemos de forma alguma, de maneira alguma, entristecer o Espírito Santo. A Bíblia também fala que nós também não podemos extinguí-lo, limitá-lo. Quando nós estamos na casa do Senhor, ou em qualquer lugar aonde estiver, nós devemos dar lugar ao Espírito Santo de Deus, para que Ele venha trabalhar nas nossas vidas, para que Ele venha convencer, para que Ele venha agir poderosamente na nossa vida. Acontece que muitas vezes nós tentamos resistir ao Espírito Santo, e não é dessa forma, tá bom, meus irmãos? E aqui no versículo 15 que eu li diz: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Se nós de fato amarmos a Jesus, nós guardaremos os mandamentos do Senhor. E em seguida ele diz: e eu pedirei ao Pai, e lhes dará o Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Uma verdade aqui: o mundo, quem? Aqueles que não se arrependeram, não entregaram sua vida a Cristo, ele não pode nem ter o Espírito Santo. Aleluia. Mas se hoje tem alguém que está no nosso meio, que deseja receber o Espírito Santo, que ele venha à medida que nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós recebemos ele, o Espírito Santo. Glória a Deus. Que o mundo não pode receber porque não vê, não conhece. Vocês conhecem, está vendo? Nós conhecemos. A igreja conhece o Espírito Santo. A igreja tem o Espírito Santo. Vocês conhecem porque ele habita com vocês e estará em vocês. E como eu falei no início, em primeiro lugar, o Espírito Santo nos leva ao perdão. Essa mensagem, ela também é de cunho evangelístico. Ele nos leva ao perdão. Embora o sacrifício de Jesus na cruz seja a fonte do nosso perdão, é o Espírito Santo quem torna esse perdão uma realidade viva em nosso coração. Nós sabemos que o perdão vem, a obra foi concluída na cruz do Calvário, onde está lá tudo consumado. Mas quem leva a pessoa ao perdão, quem convence a pessoa ao perdão, é o Espírito Santo. Como? Através do Evangelho, através da pregação do Evangelho. E a gente fica, até às vezes, muitas vezes preocupado. Estão se pregando a palavra e a igreja dispersa, e não é assim. Você tem que estar ligado na mensagem, que enquanto a mensagem está sendo anunciada, o Espírito Santo está aí trabalhando no seu coração, convencendo, levando ao perdão. Ele atua de duas formas: convencendo-nos do pecado para que busquemos o perdão, e derramando a paz da reconciliação. João capítulo 16 versículo 8 diz: quando ele vier, escute isso, Jesus falou para o futuro, quando ele vier, quando o Espírito Santo vier. Mas hoje, atualmente, ele já veio, ele já está em nós. Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando é que ele convencer? Agora, hoje. Você, pessoa amiga,
que ainda não entregou sua vida a Cristo, o Espírito Santo já veio. E Ele nessa noite está falando através da sua palavra, que Ele tem perdão dos seus pecados. Ah, mas eu já pequei muito, eu já errei. Para a igreja também, para a igreja, para alguém que deve ter andado cambaleando. Ele é a fonte do perdão. Peça perdão a Ele. Peça que o Espírito Santo nessa noite inunde o teu ser com a graça dele. O Espírito Santo não nos repreende para nos destruir. Ele nos convence do erro para que corramos para os braços do Pai. Aleluia. Às vezes o pastor está pregando aqui uma palavra dura, mas não, é para que você venha entender o que você deve fazer de verdade, e você venha encontrar abrigo seguro nos braços do Pai. Nos braços do Pai você tem um abrigo seguro e confiável, porque a Bíblia diz que a nossa vida está escondida em Cristo Jesus. Não é para o passado, não é para o futuro, é para o presente, é para o hoje, é para o agora. A nossa vida está escondida em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E só aqueles que entendem que está escondido em Jesus, glória que a Deus, podem ficar bem alto. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Você tem dono. Você está nos cuidados do Senhor. O presbítero Fernando pregou aqui que o Espírito Santo intercede por nós. Ele sabe da nossa fraqueza, Ele sabe da nossa limitação, Ele sabe dos nossos dilemas, dos nossos problemas, e Ele intercede, Ele ajuda, Ele levanta, Ele ergue, porque a palavra do Senhor nos diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E essa força, esse poder está no Espírito Santo de Deus, que está em nós. Louvado seja o nome do Senhor. E no capítulo 14, versículo 27, nós encontramos aqui o derramamento da paz através da reconciliação em Cristo Jesus. Pois Jesus Cristo diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, não se atemorize. Quando a pessoa entrega a sua vida a Cristo, quando nós estamos enfrentando luta, sabe o que é que nós devemos fazer? Buscar a paz de Cristo, buscar a briga em Cristo. Muitas vezes a pessoa entra em desespero, perde a cabeça, perde o rumo da situação, mas a oração é o melhor lugar. A leitura da palavra é o melhor lugar. É lá onde você derrama as suas lágrimas na presença do Senhor. É lá onde você conversa com Deus como Ana, que não sabia nem o que falar, mas Deus estava ouvindo ela. E eu estava lendo essa história. Quando Ana estava ali amargurada, Deus falou com Ana naquele momento ali. Você vê Deus falando com Ana? Deus estava em silêncio, mas em silêncio Deus estava trabalhando em favor da sua serva. Às vezes você nem ouve a voz de Deus, mas Deus está lá no céu, ó, sentado no trono e olhando para você aqui embaixo e dizendo: eu vou lhe ajudar, eu vou lhe guardar, eu vou lhe proteger. Por isso há necessidade de a gente buscar a paz de Deus através do Espírito Santo, através da oração, através da leitura da palavra do Senhor. Não negligencie estas coisas. E em segundo lugar, o Espírito Santo transforma, é a obra da santificação. O perdão nos limpa, mas a transformação muda a nossa identidade. É saindo da identidade do mundo. Você chega aqui, como nós temos exemplo aqui na igreja, bêbado, chega drogado, chega até pessoas que assassinaram, assassino, e quando chega através de Cristo, recebe o perdão e muda de identidade. Agora a sua identidade é do Filho de Deus, co-herdeiro com o Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Saiu lá daquele mundo velho, e aí, ó, tudo arrumado, de gravata, de terno, bonito. Só sabe lá quando estava no mundo. Mas aqui muda a identidade, porque o Espírito Santo, através da palavra, transforma. Deixa eu ver onde estão os transformados. Glória a Deus. Você deve valorizar isso, meus irmãos. Você foi transformado. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. É uma identidade nova. Eu tirei nessa semana passada a identidade da minha filha Isabela, bem novinha. Está lá o nome, está lá a identidade dela, está tudo lá, até o nome do pai e da mãe. Agora está lá o nome. Antes, eu vou dizer pela Bíblia, não fique zangado não. Antes a nossa identidade estava lá, como que é que a Bíblia diz? Pai do, quem é o nosso pai? Filho do inimigo, filho do diabo. E agora a nossa identidade agora é filho e filha de Deus, lavado, remido e santificado no sangue do Senhor Jesus Cristo. A identidade muda, a direção muda, o caminho muda. Agora você está caminhando, antigamente a passos largos para a perdição, agora atualmente a passos largos para a salvação. Glória a Deus, aleluia. Só que pode glorificar aquele que tem identidade nova. Glória a Deus, aleluia. Eu sou de Cristo. Oh, glória. Cristo me alcançou. Um dia ouvi a palavra, entreguei minha vida a Cristo e agora caminho para o céu, para a redenção que se aproxima. Louvado seja o nome do Senhor. É identidade nova. O perdão nos limpa, mas a transformação muda a nossa identidade, muda o nosso destino, muda a nossa vida. 2 Coríntios 3,18 diz: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletimos como espelho a glória do Senhor. Eu acho lindo aqui: somos transformados de glória em glória, a mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Aleluia, glória. Somos transformados de glória em glória, adorando, exaltando e servindo ao Senhor nosso Deus. A transformação é um processo contínuo. Quanto mais nos relacionamos com o Espírito Santo, mais parecemos com Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Quanto mais você tem contato com Deus, mais você se parece com Cristo. Quanto mais você tem contato com o Espírito Santo, mais você se parece com Jesus. Olha o que diz a Bíblia, 1 Coríntios capítulo 6, 10 e 11: não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentos, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Não herda não, não vai ter não. Quem está classificado assim não herda. Mas olha o que diz o versículo 11. E se você se enquadra no versículo 11, você vai glorificar o nome do Senhor. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavado, mas haveis sido santificado, mas haveis sido justificado em o nome do Senhor Jesus, pelo Espírito Santo do nosso Deus. Aleluia. A tua vida foi transformada, meu irmão. A tua vida foi mudada, meu irmão. Creia, confia e espera no Senhor. Essa mudança é de dentro para fora. É o fruto do Espírito. Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E eu escrevi aqui: a atuação do Espírito Santo transforma o nosso caráter, controla o nosso gênio e muda as nossas ações. Aleluia. Crente que é crente tem caráter. Aleluia. O caráter dele foi transformado. Glória a Deus. Ele deve, ele paga. Ele fala, ele cumpre. Porque é mudado o caráter. Fala a verdade, anda na verdade, é mudado o caráter. E o gênio, tem uns que são sanguíneos, outros são coléricos, é controlar o gênio.
Tem jeito forte, é controlado, é guiado pelo Espírito. E ele muda as nossas ações. A ação do crente lavado e remido no sangue de Jesus é diferente. O comportamento é diferente. As atitudes é diferente. É uma atitude de cristão. É uma atitude que é de sal e luz. Eu li essa semana dizendo: o problema do mundo está em escuridão. Não é a escuridão, mas a falta de luz que está brilhando, que deixa de brilhar. Muitas vezes o problema da nossa sociedade é porque a igreja muitas vezes está deixando de brilhar. Porque onde a luz chega é diferente. Onde o crente chega é diferente, sim ou não? É diferente. É uma vida transformada. É um caráter mudado para a glória do Senhor Jesus. E em terceiro lugar, o Espírito Santo vivifica. O Espírito Santo nos traz vida. E não é pela metade, é plena. Aqui nós sofremos, aqui temos lutas, dificuldades, mas temos vida. Porque essa vida não depende de nós, depende do Espírito Santo que está em nós. É Ele que nos vivifica. Vivificar significa dar vida, ressuscitar o que estava morto e ativar o que estava estagnado. Se tua vida está estagnada, falta a vida do Espírito Santo em você. Se tua vida está paralisada, sem fruto, falta a ação do Espírito Santo. Nessa noite, peça misericórdia a Ele. Clame a Ele, porque crente que é crente dá fruto. Porque o fruto que está nele é o do Espírito Santo. O Espírito Santo é o agente de vida de Deus, tanto na salvação quanto no revestimento de poder. Olha o que diz Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha o versículo 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Romanos 8:2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque Paulo também escrevendo a Efésios, a carta de Efésios diz: nós estávamos mortos, mas Cristo nos vivificou pela sua graça. Porque pela graça foi salvo, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E o que é um crente vivo? É um crente alegre, que no seu rosto resplandece a glória de Cristo. Ele tem desejo de estar na casa do Senhor, se congregar. E quando ele vem para a casa do Senhor, ele não faz o culto só na casa do Senhor, não. Ele já vem de casa fazendo o culto, já vem com o coração ardendo para estar na presença de Deus. E eu vou chegar na casa do Senhor, casa de oração, para adorar o nome do Senhor. E ele dá o melhor louvor, ele glorifica, ele trabalha, ele serve, ele é ativo porque ele tem vida. Ele tem gratidão no coração pelo que Jesus fez por ele na cruz do Calvário. Ele deu o seu sangue, ele derramou a sua última gota de sangue para nos dar a vida. E não é pouca vida, não, é vida abundante. Porque o ladrão vem senão a roubar, a matar e a destruir. Está lá no mundo, mas na igreja é diferente. Jesus diz: eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância, vida plena na
na presença do Senhor nosso Deus. Esboça uma reação de glória a Deus. Você que tem vida em Jesus, glorifica Ele nessa noite. Glória a Deus. Exalte ao nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Ele nos deu vida, Ele nos vivificou. Não há motivo para estarmos estagnados na fé. Não há motivo para estarmos mortos na fé. Nós estamos vivos em Cristo Jesus, porque Ele nos deu vida. E vida em abundância, vida plena na presença do Senhor nosso Deus. Ai, os problemas passam. Essa vida passa. Paulo vai dizer: a leve, a passageira tribulação é momentânea, mas há um peso de glória muito excelente na vida daqueles que esperam no Senhor, porque eles têm vida, e é vida abundante, é vida em Cristo Jesus. Aleluia. Eu sinto a vida de Deus. Se vocês conhecerem minha vida, vocês vão ver que eu tenho um problema, mas eu tenho vida em Cristo. Não paro de trabalhar na obra do Senhor, não paro de servir na minha família, não paro de servir onde eu estou, no meu trabalho, onde estou na sociedade, porque Cristo me deu vida, e no meu coração a gratidão, e na minha vida a esperança de um dia esse corpo aqui, ó, subir, ser arrebatado e encontrar com o Senhor, e lá no céu estaremos para toda a eternidade. E quem tem essa esperança, glorifique, exalte, porque Ele está falando ao teu coração. Levante as tuas mãos que eu vou orar. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Receba vida no nome do Senhor Jesus. Você que está estagnado, você que está morto na fé, morto espiritual, receba vida, receba vida, receba renovo, receba força, receba graça. Seja fortalecida, fortalecido nessa noite em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Deixa o Espírito Santo te trabalhar no teu ser, no teu interior, te trazer vida e esperança. Glória a Deus. Nós temos esperança. A nossa esperança está fincada na rocha que é Cristo Jesus. Pare de enxergar as coisas de forma errada. Enxerga a vida que está em você. Glória é Jesus Deus, Cristo. É Jesus Cristo. Ele é o Senhor da glória. É o Espírito Santo de Deus que Ele enviou e está e move você. Glória a Deus, aleluia. 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 Glória a Deus, aleluia. Podemos enxergar a ação do Espírito Santo como um ciclo perfeito de restauração humanitária. A ação do Espírito perdoa, o que Ele faz em nós remove a culpa. Resultado, paz com Deus. A ação do Espírito transforma, o que Ele faz em nós molda o caráter. Resultado prático, santidade e testemunho. A ação do Espírito vivifica, o que Ele faz em nós dá poder e vida eterna e vida abundante. Resultado prático, esperança e poder espiritual. Aleluia. Glória a Deus. Você tem poder nas mãos. Jesus Cristo disse: vocês imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. No seu coração arde uma chama, um fogo vivo. É o Espírito Santo que chega através da palavra e queima, 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 e dá desejo de evangelizar, dá desejo de pregar, dá desejo de servir, dá desejo de estar na casa de Deus, adorando e glorificando. Eu não entendo, porque às vezes muito tem dificuldade de vir ao culto. Eu não tenho, irmão já me conhece, porque eu gosto de estar na casa de Deus. Aleluia. Eu gosto de adorar o meu Deus. Não tenho problema de estar no culto. Não venho forçado, não é porque eu sou vice-presidente, o pastor me chama e me obriga, não. Eu venho porque eu tenho um prazer de estar na casa do Senhor. Eu venho adorar o meu Deus, eu venho glorificar isso. O que é que você vê nessa noite? O que você veio fazer? Eu vim adorar. Quem veio adorar comigo? Glória a Deus, aleluia. Exalte ao nome dele, glorifique a ele. Ele está te dando vida, ele está te dando esperança, ele está te dando paz. Ele está trabalhando no teu ser nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor.
Aleluia. E eu encerro com essa reflexão. O mesmo Espírito que pairava sobre as águas escuras e se informa em Gênesis 1:2 é aquele que entra em uma vida caótica, perdoa os seus erros, transforma a sua estrutura e sopra uma nova vida. Deixe que Ele complete esta obra em você hoje. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nosso pastor está orientando aqui. Tem alguém